Hoje vamos falar de um conceito muito interessante. Por quê? A maioria das pessoas acham que o problema de hérnia de disco lombar está associado com alterações como sobrepeso, obesidade, ou pessoas que trabalham em atividades que pegam muito peso, ou pessoas que fazem esportes de impacto, ou até mesmo doenças da terceira idade. Mas o caso que a gente vai falar hoje, que é o caso da minha paciente Herta, ele vai exatamente contra esse conceito. E aqui a gente vai exemplificar um conceito muito interessante, que é os fatores que podem causar uma hérnia de disco, que não esses fatores do conceito comum, como excesso de peso, atividade de trabalho, etc. Meu nome é Dr. Volney, sou neurocirurgião, cirurgião de coluna. Hoje vamos falar sobre hérnia de disco lombar. A paciente Herta, paciente que eu encontrei no pronto-socorro de um hospital que eu trabalho, ela já tinha ido várias vezes ao pronto-socorro, estava com uma queixa muito forte de uma dor que irradiava para a perna direita há cerca de um mês. E já tinha ido várias vezes tomar alguns medicamentos no pronto-socorro, a queixa estava muito intensa, que praticamente ela passava quase todo o período do dia em casa deitada, porque ela não estava aguentando de tanta dor. Assim que ela ficava de pé, a dor que começava na coluna, passava para a coxa, para a perna e até ao pé, a incomodava a ponto dela ter que voltar a deitar. Que eu consultei ela no pronto-socorro, ela já tinha um exame de coluna lombar, que demonstrava uma herniação de disco, uma hérnia de disco bem grande, é o que a gente chama de hérnia de disco extrusa. Essa hérnia de disco extrusa é quando há a ruptura completa do disco intervertebral. Essa hérnia ela tinha uma localização à direita. Isso causava uma compressão da raiz lombar à direita, por isso que a dor que ela tinha era uma irradiação à direita. Então, toda vez que houver irradiação, a gente pensa em compressão de alguma raiz nervosa. E aí, no intraoperatório, a gente vai ver a relação dessa hérnia com a raiz nervosa. Nessa cirurgia, utilizamos um acesso chamado interlaminar, que fica entre essas duas partes ósseas da parte posterior da vértebra. E aí é preciso fazer um desbaste ósseo para chegar onde está a hérnia de disco. A introdução do aparelho é reta, como vocês podem ver na imagem, e através do aparelho a gente começa a cirurgia. Então, depois que a gente coloca a cânula, a próxima parte que a gente vai ter é uma parte muscular ali que é necessário retirar. Retirando essa parte muscular, a gente vai ter acesso a uma parte que chamamos de ligamento amarelo. O próximo passo do procedimento é abrir esse ligamento amarelo, ou o termo médico utilizado para isso que chamamos de flavectomia. Ou seja, esse ligamento ele fica ali protegendo o canal vertebral, e logo abaixo do ligamento já identificaríamos as estruturas neurais. Utilizamos algumas pinças para fazer a abertura desse ligamento. Precisa ser muito cuidadoso, porque logo abaixo já tem ali o saco dural, a raiz nervosa, então não pode ocorrer lesão nessa parte da cirurgia. Agora é uma parte em que fazemos a expansão da janela interlaminar, ou seja, aumentamos o espaço ali para ter acesso onde fica a raiz nervosa, onde está a hérnia de disco. Para isso utilizamos um aparelho que chamamos de shaver. Basicamente são brocas que são introduzidas pelo neuroendoscópio e a gente faz um desbaste ósseo ali com as brocas. Essa parte também é uma parte muito delicada, porque essa broca, obviamente, exige muito cuidado para não ocorrer lesões. Assim que expandida a janela interlaminar, conseguimos identificar as estruturas. Mais medialmente temos o saco dural, onde ficam todas as radículas. Lateralmente temos a raiz descendente de L5 e ali demonstrando mais central, onde estaria a hérnia de disco, onde iremos ver melhor ela depois de limpar esse espaço. Agora vamos para a parte da retirada da hérnia de disco. Para tal utilizamos algumas pinças. Perceba que essa pinça ela entra fechada. Chegando no espaço, a gente abre ela para que o dorso da pinça afaste as estruturas neurais, tanto o saco dural quanto a raiz. E aí conseguimos morder somente a hérnia de disco. Então a gente está o tempo todo observando se a raiz está fora da boquinha da pinça. Então olha onde que a raiz está ali, logo acima, ó. E eu não estou pegando ela, eu só afasto. Aí faço o movimento de puxar
Esse é o momento que estamos retirando a hérnia de disco. Quando a gente introduz a pinça e puxa, aparece um fragmento branco ali, clarinho. A cirurgia dela saiu a hérnia em fragmentos, não saiu numa peça única. Neste momento, observamos a retirada de um fragmento um pouco maior. Esse fragmento a gente tira com movimentos de trepidação, que fica mais fácil de sair. Aí puxando vem um fragmento um pouquinho maior da hérnia discal. Mantendo a retirada da hérnia de disco, ainda tem bastante fragmento. A gente entra com a pinça, puxa, sempre observando onde vai estar a raiz. Agora saindo um fragmento um pouquinho mais difícil, mais duro de sair, né? Puxando gentilmente, aí sai na cânula o fragmento. Indo para as fases finais do procedimento, depois da retirada completa da hérnia de disco. Então, estamos observando aqui o saco dural, o espaço onde estava a hérnia de disco, não tem mais hérnia ali. Introduzimos um dissector. Esse dissector serve para a gente observar o espaço, manipular sem causar lesão alguma. E não há mais conteúdo herniado. A hérnia de disco foi completamente retirada, a raiz descendente de L5 está ali, aderida ao saco dural, sem nenhuma lesão. E pode-se dizer que o procedimento foi um sucesso. O procedimento durou em torno de 1 hora. A paciente foi para a enfermaria, já estava bem melhor no pós-operatório, sem aquela dor irradiada para a perna, e foi de alta após 24 horas de internação. Procedimento muito tranquilo e seguro. Aí, aqui temos o exame dela, feito após 3 meses da cirurgia. Ela fez fisioterapia para fortalecimento da musculatura paravertebral. A dor irradiada para a perna ela não tinha mais. Todavia, ela tinha um pouquinho de dor lombar, por isso que ela estava em fisioterapia. Observem que onde estava a hérnia de disco ao nível de L4 e L5 não tem mais conteúdo herniado. Então a raiz está livre, a paciente não tem mais nada comprimindo a raiz nervosa dela. Porém, o disco achatou um pouquinho e isso justifica a dor nas costas. Após o procedimento da cirurgia endoscópica da coluna, a gente orienta que o paciente fique em casa nos próximos 15 dias, evitar a flexão do tronco, que é como se fosse dobrar para frente, né? Isso comprime o disco intervertebral e aumenta a chance de ter uma recorrência de hérnia de disco. Mas o paciente tem um pós-operatório muito tranquilo, não tem dores lombares, não tem dores no corte onde foi feito, porque foi só um furinho que é feito na pele. O paciente consegue fazer tudo sozinho, não precisa de algum familiar ajudando, tem total independência. Aqueles pacientes que trabalham em funções burocráticas, em home office ele já vai trabalhar no dia seguinte à cirurgia. Nesta cirurgia, nós utilizamos um aparelho que chama neuroendoscópio. Esse aparelho, ele é um aparelho que tem uma câmera na ponta. Introduzimos as pinças através de um canal de trabalho e essas pinças através deste canal de trabalho são os instrumentais que a gente vai utilizar para retirar ali a hérnia de disco ou fazer o desbaste ósseo, como eu mostrei no vídeo. Isso faz com que a gente reduza o risco de infecções. Então, via de regra, uma cirurgia muito segura, rápida, em que a gente pode utilizá-la, inclusive para pacientes com alto risco cirúrgico, pacientes mais idosos, pacientes que têm comorbidades um pouco mais descompensadas. E, nesse sentido, oferecer um tratamento resolutivo de baixa invasão, de baixo risco. Eu ficava só deitada na cama, não conseguia ficar nem 5 minutos andando. Era uma dor insuportável, terrível. Aí eu fiquei com essa dor, tomando remédio, fazendo fisioterapia, para ver se melhorava, se eu conseguia voltar a trabalhar, pelo menos trabalhava no escritório, sentada, talvez eu conseguisse, né, conviver com a dor. Só que a dor nunca melhorava. Com 1 mês e meio de fisioterapia, não melhorava. E aí eu resolvi ir atrás do Dr. Volney, que foi a minha segunda opinião. E lá eu consegui a segurança que eu precisava desde o primeiro dia. Ele me explicou tudo nos mínimos detalhes. E aí eu tomei a iniciativa, porque nada resolvia a minha dor. Era uma dor que eu não conseguia nem dormir. E aí eu decidi fazer a cirurgia com ele. E aí de lá ele já me deu todas as instruções de que teria que, no meu caso, fazer sim a cirurgia, não tinha jeito.
Se eu soubesse que a cirurgia era tão tranquila, o pós também, não teria ficado 1 mês e meio sofrendo com a dor, teria feito no dia seguinte. No caso da Herta, ela tá super bem, graças a Deus, e vai seguindo tratamento e cuidados.